orações são importantes, mas a palavra de Deus, ela tem uma importância muito grande. Amém? Por isso a gente dedica tanto tempo para a palavra, porque a palavra é importante. Antes da palavra, eu queria pedir às crianças que já podem subir para a sala. A Marcela está ali na escada, sem correria. Subam para a sala, para vocês terem ali uma aula abençoada. Quero convidar aqui pastor Everton Trindade, pastor da Igreja Batista Nacional Atitude, em Moema, Minas Gerais. Ele está aqui com a esposa e alguns irmãos da igreja. Ele vai apresentar esses irmãos. Vamos ficar de pé para receber o pastor, em nome de Jesus? Chega mais aí, meu santo colega. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor use o teu servo, o pastor Everton, para trazer-nos uma palavra nesta noite. Que o Senhor use o teu servo com poder e autoridade, em o nome de Jesus. Ele está numa igreja que é irmã da igreja dele, ele está em casa, numa Batista Nacional. Então usa o teu servo como o Senhor usa ele ali na Batista Atitude, na cidade de Moema. Somos abertos ao que o Senhor tem para fazer nesta noite. Todo o povo de Deus juntos vamos dizer amém. Pastorzão. Boa noite, a graça e a paz, meus queridos. Amém? Podeis assentar. Desde já eu quero dizer para a amada igreja que é motivo de grande alegria poder estar aqui com vocês, amém? Festejando, e a alegria dos irmãos, a alegria da El Shaddai é também a nossa alegria. Que o Senhor possa os abençoar. Quero deixar aqui o abraço da Igreja Batista Atitude, ali da cidade de Moema, onde o Senhor tem nos dado graça. Está comigo aqui nesta noite a minha esposa. Está por aí. Estava aqui agora, mas está aí. Mas está comigo também, irmãos. Está minha esposa e meu filho mais novo, o Tiago Luca. O Vitor Lucas, nós deixamos ele, irmãos, em Moema. E está comigo também o Saulo e a Meire. São bênção na minha vida, congrega conosco, filhos na fé, casei, apresentei o menino e agora, irmãos, estou esperando para casar a filha deles, né? É assim, o ministério é assim, amém? Eu quero assim, convidar você, para você ficar de pé mais uma vez. Eu sei que você acabou de sentar, né? Igreja é uma academia, né? Uma semi-academia, você levanta, senta, levanta e aí vai, né? Mas vamos lá, só mais essa vez, tá bom? Eu quero convidar você para nós juntos abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, quero ler com você um texto. Pastor Vinícius, fica a minha gratidão pelo convite, já, Deus possa abençoá-lo, pela ousadia e coragem de me convidar para estar aqui, que Deus possa abençoá-lo. Lucas 24, quero ler um texto com você. O texto que nós vamos ler hoje é um pouquinho assim extenso, mas é porque se você não entender nada que eu falar, pelo menos nós já lemos a Bíblia, já está valendo, tá bom? Mas espero que o Espírito Santo possa iluminar a sua consciência e que você entenda o que Ele tem para o seu coração. Lucas 24, verso de número 13, você que encontrou, diga graças a Deus. Você que não encontrou, diga assim, Escola Bíblica Dominical. Então beleza, então vamos lá. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente uns 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? Até parece que não sabia, né? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Amém? Até aí nós vamos ler hoje. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por esta noite bonita. Que bom estarmos aqui, Senhor. 12 anos que este povo reúne para glorificar o Teu nome. E nós estamos aqui porque o Senhor é quem tem nos ajudado, o Senhor é quem tem conduzido a obra. E nós reconhecemos, nós estamos certos disso, nós temos essa convicção no nosso coração. E nesta noite festiva, Senhor, onde queremos celebrar o Teu nome, mais uma vez eu te peço que o Senhor possa tocar o nosso coração através da Tua palavra que é viva, que não seja simplesmente uma noite, Senhor, de festa, mas que seja também uma noite, ó Deus, de toque do Senhor em cada um de nós. Fala conosco, eu me anulo para que o Senhor cresça, para que o Senhor, ó Deus, tome sim o Teu lugar de honra e de glória aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus queridos. Toca bem mais baixo. Meus queridos, Jesus foi uma pessoa que sempre propôs a outras pessoas, as pessoas às quais ele encontrava, uma nova visão, um novo olhar, para que essas pessoas então pudessem tocar a vida, para que essas pessoas pudessem então continuar a caminhada. Quem fazia isso? Quem propunha isso às pessoas? Jesus. Jesus, ao longo da sua caminhada, Jesus convidou homens e mulheres, as quais, irmãos, ele encontrava, as quais, irmãos, por onde ele passou, e ele convidou essas pessoas a trocar a lente pela qual elas enxergavam a vida. Jesus convidou pessoas a trocar a lente pela qual elas olhavam para a vida, pela qual elas enxergavam a vida. Jesus, irmãos, propôs a cada uma delas um novo olhar para viver a vida, para, irmãos, enxergar a vida.
Jesus convidou pessoas para expandir as margens do seu olhar, as margens do seu pensamento. Jesus chamou pessoas para largar as tendas, para largar as suas ideias, para que eles pudessem então entender que existe muitas outras perspectivas, muitas outras expectativas também de enxergar a própria vida. E é isso que Jesus, irmãos, traz para nós aqui nesta noite. Jesus está propondo para nós também uma nova maneira de nós olharmos a nossa vida. Jesus está propondo aqui nesta noite, Ele continua propondo, Ele continua, irmãos, apresentando a mim e a você uma nova maneira de nós, irmãos, continuarmos a nossa caminhada. E eu gosto muito disso que Jesus, irmãos, faz. Eu gosto muito disso que Jesus, irmãos, traz para nós, porque Ele coloca nas nossas mãos, Ele coloca em nosso colo, Ele joga, irmãos, e coloca à nossa frente, outra possibilidade de nós, irmãos, encararmos a nossa vida. Ele sempre propõe para nós um novo caminho, Ele sempre propõe para nós uma nova possibilidade, uma nova maneira de nós reinventarmos, de nós recomeçarmos, ainda que até então as coisas não saíram da minha maneira, da maneira que eu gostaria que estivesse, mas Jesus, irmãos, isso me chama atenção, isso é fantástico em Cristo, que Ele está sempre propondo para nós e colocando diante de nós novas possibilidades para se viver. Novas possibilidades para nós, irmãos, enxergarmos a nossa própria vida, a nossa própria existência, a nossa caminhada. Irmãos, Jesus está sempre apresentando para nós que a vida, ela pode sim ter um novo sabor, que a vida pode sim ter um novo sentido para se viver. Jesus está sempre apresentando para nós que, irmãos, se está assim até agora, talvez, irmãos, os seus próximos dias não precisa ser assim, pode ser ainda melhor, porque Jesus, irmãos, nos dá novas possibilidades. Ainda no Evangelho de Lucas, Jesus, irmãos, Lucas traz, irmãos, Cristo como aquele que faz, irmãos, o impossível, porque para Deus nada será, nada é impossível. E prova disso é que nós estamos aqui nesta noite. Prova disso é que nós estamos aqui comemorando 12 anos da existência desta igreja. 12 anos de muitas pelejas, mas nós estamos aqui. De muitas lutas, certamente, mas aqui nós estamos. Porque o Senhor nos dá sempre a possibilidade, após a cada luta, após a cada dificuldade, de recomeçarmos, de, irmãos, reconstruirmos, de, irmãos, reinventarmos na nossa vida. Esta é uma característica no reino. Quando nós abraçamos o reino de Deus, nós temos que entender isso, que, irmãos, o Senhor joga no nosso colo e coloca nas nossas mãos este novo olhar para nós, irmãos, enxergarmos a vida e entendermos que existe novas possibilidades sempre, existe novas maneiras sempre, existe sim uma nova maneira de você escrever a sua história. É uma espécie de teimosia. Não, pastor, e não. Teimosia? Sim. Nós precisamos às vezes ser teimosos com a vida. Nós precisamos às vezes teimar com a vida. Eu queria sim incentivar você, Igreja Batista Nacional El Shaddai, em alguns momentos serem de fato teimosos na vida. Porque vocês só estão aqui comemorando 12 anos da existência dessa igreja, porque em muitos momentos, cá para nós, vocês tiveram que teimar com a vida. Vocês tiveram que encarar as circunstâncias e as dificuldades, mas não é aquela teimosia birrenta. Eu não falo daquela teimosia acompanhada de rebeldia, não é isso. É aquela teimosia sadia, aquela teimosia boa, de que as coisas estão assim, mas eu farei de tudo para que elas não continuem dessa forma. As coisas não estão legais, mas eu vou teimar com a vida, porque eu sei que se está assim, não precisa continuar assim, as coisas poderão ter um rumo novo na minha vida e na minha história. Ou seja, nesse sentido, a teimosia é boa.
e vocês estão aqui porque em vários momentos eu sei que você, Igreja Batista El Shaddai, você, juntamente com os líderes, juntamente com o pastor, vocês tiveram que teimar. Teimar contra quê? Teimar contra o sistema, que muitas vezes quis parar vocês. Teimar contra quê, pastor? Teimar contra as dificuldades. Teimar contra quê? Teimar contra as lutas, teimar contra o sistema que talvez levantava contra vocês e vocês tinham que dizer, não, está dessa forma, a dificuldade está aí, mas eu vou fazer de tudo para que isso seja diferente. É uma teimosia boa. Nesse sentido, seja teimoso sempre, porque, irmãos, Cristo nos dá sempre a possibilidade, irmãos, de reinventarmos na nossa vida. Isso não é um otimismo barato. Não estou aqui apresentando para você e dizendo para você de um otimismo barato, não. Não é um otimismo, sabe, de qualquer forma. Alguém já disse que o otimista, ele é um tolo, e o pessimista é um tremendo de um chato. Bom mesmo é sermos um realista esperançoso. Bom mesmo é ser como vocês estão sendo durante esses 12 anos. Porque o otimista é aquele que caminha na vida, talvez apegado nas ilusões. E quem vive de ilusão se decepciona. Quem vive de ilusão, ele em algum momento ele vai paralisar. Em algum momento ele vai parar, porque ele vai se frustrar na vida. Então, não é otimismo barato. Não é também ser pessimista. Mas na verdade, na vida, Jesus nos chama para sermos um realista cheio de esperança. O que vocês foram durante esses 12 anos? Sabe o que é realista cheio de esperança? Você sabe da realidade da vida, porque a vida é isso aqui mesmo, olha, sabe, a vida é isso aqui mesmo, cheio de lutas, cheio de dificuldades, um dia faz sol, outro dia faz chuva, um dia a gente faz uns planos e de repente, irmãos, eles não dão certo, e aí desistir, não, continuar, insistir, às vezes é necessário até mesmo teimar, porque, irmãos, a vida, Jesus nos apresenta sempre novas possibilidades. Então o realista é aquele que tem esperança, é aquele que olha para a vida e as coisas lá fora estão caindo aos pedaços. É aquele, irmãos, que olha para a vida e as coisas externas estão desorganizadas, mas aqui dentro eu mantenho a minha postura. Mas aqui dentro elas continuam de pé. Lá fora talvez esteja tudo, aquela confusão imensa, mas dentro de nós a gente mantém a nossa postura. Isso é ter esperança. Isso é ser realista. Não, de fato as coisas lá fora estão complicadas, de fato a vida é um desafio, de fato ser igreja é um desafio, mas eu sei em quem eu tenho crido, então o meu coração permanece firme. Então meu coração permanece, irmãos, firmado no Senhor. Continue sendo El Shaddai, uma igreja realista, esperançosa, que enxerga a vida como ela é, sem ficar vivendo de fantasia, sem querer ficar pintando a vida de forma que ela não é. Eu costumo dizer lá na igreja que nós temos que ser sim desiludidos. Melhor coisa que tem na vida é a gente ser desiludido. Porque, irmãos, aquele que é desiludido, na verdade ele está dizendo assim, não, eu prefiro ter os meus pés no chão. Eu prefiro caminhar como alguém que encara a realidade como ela é. E Jesus, irmãos, nos ensinou isso dizendo para nós, olha, no mundo vocês terão aflições. Ou seja, o que é isso? É a vida, faz parte da vida. E o que é isso? É ser igreja. Então eu continuo. Por quê? Porque as coisas lá fora estão talvez completamente desorganizadas, mas dentro de mim eu tenho valores e por isso, irmãos, isso me mantém. Então nós lemos aqui nesta noite, meus queridos, um texto que para mim é um texto que toca muito o meu coração. Lucas 24, uma história de 2 discípulos que estão no caminho de Emaús. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, irmãos, aparece ao lado deles naquele caminho, e eles vão conversando, e eles estão chateados, eles estão assim, com o coração angustiados, eles estão tristes naquele caminho, e Jesus aparece, Jesus começa a caminhar com eles não percebem que é Jesus, eles não sabem que é Jesus, e Jesus faz a eles uma pergunta, Jesus aparece e faz a eles uma pergunta, sem eles saberem e entender que é Jesus. Jesus pergunta para eles, por que vocês estão assim tão aflitos? Por que o coração de vocês está assim tão confuso?
E a Bíblia diz que então eles começam a contar. E eles ficam, irmãos, inclusive, eles ficam inconformados com Jesus. Porque eles dizem, mas só você que não sabe o que aconteceu aqui nos últimos dias em Jerusalém, todo mundo está comentando. Eu fico imaginando que se eles estavam, irmãos, tristes, inconformados, eles ficam, irmãos, ainda mais chateados e mais ainda invocados, quando, irmãos, Jesus pergunta para eles, o que foi, o que está acontecendo com vocês? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus não os responde. Jesus não dá nenhuma resposta para eles, mas Jesus, irmãos, começa, irmãos, e leva e faz, irmãos, algumas perguntas, percorrendo toda a história para eles, irmãos, enquanto eles vão caminhando, irmãos, naquele caminho. Em determinado local, Jesus, irmãos, dá de ir para uma direção, e eles então convidam e diz para eles, sem saber que é Cristo, ei, fica conosco, já está tarde, fica aqui conosco. Jesus não recusa convite e ele vai para casa, irmãos, daqueles dois, eles sentam à mesa e na hora que ele vai partir o pão, então, irmãos, Jesus se revela àqueles dois discípulos e eles então abrem os olhos espirituais deles, irmãos, se abrem e eles entendem que é Jesus, mas, irmãos, naquele exato momento Jesus desaparece da cena e eles então ficam, irmãos, com a esperança renovada. É um pouco isso a história que nós lemos aqui, mal contada por mim aqui hoje, nesta noite. Mas ao olharmos, irmãos, para este texto, eu quero aqui apresentar a esta igreja algumas ideias. Vamos lá? Quantos estão comigo aqui? Vamos lá? Algumas ideias legais aqui. Gostaria de pensar com você algumas ideias e pontuar com você algumas coisas que eu acredito ser importante. E ao pontuar com você essas ideias, eu gostaria que vocês começassem a pensar e conectassem essas ideias com a história de 12 anos da El Shaddai. Primeira coisa que eu gostaria de partilhar com você, pontuar com você nesta noite, é que na nossa caminhada cristã, na nossa vida enquanto igreja, pastor Vinícius, Cristo nem sempre resolve os nossos problemas, mas Ele nos leva a pensar a respeito deles. Nem sempre na nossa vida cristã, Jesus vai resolver o meu e o seu problema, mas às vezes o Senhor, Ele vai nos convidar a pensarmos a respeito das nossas dificuldades. Eu sei que para chegar até aqui, vocês enfrentaram muitas lutas e algumas talvez até hoje não se resolveram. Tem algumas lutas, irmãos, e algumas dificuldades na nossa vida, que elas, irmãos, insistem em permanecer. E parece que Deus, irmãos, Ele não resolve o nosso problema. Ele não resolve a nossa luta. Porque às vezes o Senhor, Ele quer que a gente pense a respeito dela. Jesus entrou na estrada daqueles homens e Jesus não respondeu nada para eles. Olha que coisa curiosa. Jesus entrou, eles não sabiam que é Jesus, eles estão caminhando com Jesus, e Jesus faz a eles uma pergunta: por que vocês estão assim inconformados? Por que vocês estão assim abatidos, tristes? E Jesus, irmãos, responde: não. Jesus arranca a tristeza logo do coração deles? Não. Talvez na minha visão e na sua visão, Jesus poderia logo chegar ali e dizer: olha aqui, eu estou aqui, colocar a mão na cabeça daqueles dois discípulos, irmãos, mandar a tristeza embora e resolver toda a situação, mas não é isso que Jesus faz. Ao contrário, Jesus se coloca ao lado deles e vai andando com eles, não resolve, não tira a angústia do coração deles, mas faz eles pensar a respeito da dor. Faz eles pensar, irmãos, um pouco a respeito, irmãos, da vida. Eles ficaram inconformados, porque Jesus, irmãos, se apresenta como alguém que não sabe de nada que está acontecendo. Então Jesus faz um convite a eles para pensar a respeito da vida. Jesus faz um convite para eles, irmãos, para pensar e refletir um pouco. E é interessante isso para nós, olha aqui, igreja, porque nós temos nós temos uma tendência, enquanto igreja, enquanto cristãos que nós somos, de queremos as coisas tudo com pressa demais. A gente quer que o Senhor, Ele chega na nossa vida e resolva a nossa vida assim, olha. A gente tem pressa para resolver as nossas coisas de hoje. A gente quer que o Senhor já tenha resolvido ontem. Nós vivemos assim.
Porque a gente considera as nossas necessidades sempre urgentes. E nem sempre, irmãos, aquilo que para mim e para você é urgente, o Senhor trata como urgente, mas às vezes o Senhor nos leva a pensar sobre isso. Às vezes o Senhor nos convida a pensarmos, irmãos, sobre isso. Então a gente quer que Deus resolva as nossas urgências com urgências, mas Deus não está com nenhum pouquinho de pressa para resolver os nossos problemas. E eu até posso te dizer que talvez Ele nem resolva, mas Ele vai convidar a mim e a você para pensar sobre eles. Ele vai convidar a mim e a você para nós refletirmos um pouco sobre eles. Jesus, irmãos, não está com pressa. Jesus não está nem muito interessado no problema deles. Jesus está interessado no coração daqueles dois homens. Jesus está interessado, irmãos, no coração daqueles dois homens. Jesus está interessado, irmãos, em transformar, em instigar, irmãos, o pensamento, para que eles reflitam, para que eles pensem, para que eles, irmãos, possam, irmãos, refletir em tudo que eles viveram. Mas e a gente? A gente vive com pressa, a gente quer que as coisas sejam resolvidas assim. Como que a gente vive com pressa, né? Todo mundo aqui está numa correria incrível na vida. Talvez para você estar aqui hoje, você se desdobrou, foi uma correria incrível. Para organizar então essa festa, foi uma correria incrível, porque a nossa vida é assim. Porque nós estamos acostumados a fazer tudo com pressa. Nós estamos acostumados a fazer tudo com urgência. Tem gente que está aí talvez ouvindo e já está assim, com pressa para me terminar de falar. Aqui não, né? Vamos pensar só naqueles que... Aqui isso não acontece. Mas a gente tem pressa. A gente tem pressa para tudo. O problema não é ter pressa na vida. O problema é que às vezes a gente carrega essa pressa para o nosso relacionamento com Deus. E olha aqui, nós estamos aqui numa comemoração de 12 anos. 12 anos não é um dia. 12 anos não é um ano. 12 anos não são apenas 2 anos, que quando a igreja tinha 2 anos eu preguei lá. Eu tinha acabado de sair do seminário e eu fui lá pregar. Estava lembrando o pastor Vinícius hoje. Nós estamos aqui comemorando 12 anos. Talvez nós gostaríamos de viver isso aqui há tempos atrás, mas é agora que nós estamos vivendo. Porque na verdade nós temos muita pressa na vida. Tem gente aqui que talvez já está preocupado com o que vai jantar hoje, ou com o que vai almoçar amanhã, porque a gente tem pressa. A gente quer viver as coisas assim com urgência, né? Não ri não, senão você entrega que é você. Isso, não ri não. A internet demora 2 segundos para conectar e a gente o quê? A gente quase morre. É assim ou não é? Porque a gente tem pressa. A gente tem urgência. O site demora 2 segundos para abrir e a gente, irmão, minha vida acabou, minha vida não vale nada mais, porque demorou. Esses dias atrás eu perguntei, o irmão da nossa igreja estava mudando, falei assim, e aí, já mudou? Colocou a mudança toda lá? Falei assim, não, só liguei a internet. Eu falei assim, bacana. Porque a gente tem pressa. Antes a gente nem tinha, né? E não fazia falta, a gente vivia beleza, mas e agora? Não, agora ela demora 2 segundos para conectar e a gente está com pressa, e aí não dá, a gente tem que ir lá e aumentar a velocidade, porque irmãos, na vida nós estamos acostumados a ter pressa, e às vezes nós carregamos isso para o nosso relacionamento com Deus, e aqui nós estamos comemorando 12 anos, glória a Deus por isso, porque irmãos, esse tempo chegou, não foi no meu tempo, não foi no seu tempo, não foi irmãos no tempo, irmãos, talvez do pastor Vinícius, mas foi irmãos do tempo de Deus, para que nós comemorássemos, irmãos, o que nós estamos vivendo nesta noite. É no tempo do Senhor. Porque a gente tem tanta pressa. A gente tem pressa para tudo. A gente tem tanta pressa que a gente hoje não precisa nem mais digitar o número, não é? O número para discar para alguém. A gente já fala. É muito chique aquilo. Eu deixei o meu lá, eu ia ilustrar para você. Mas a gente já fala. Fui de carona com o seu pastor alguns dias atrás, em uma outra igreja, nós não sabíamos o endereço, eu achei fantástico, porque o seu pastor, ele pegou o celular e já fez assim,
e já falou. E ele falou o endereço. E logo aquela mulher foi conversando conosco até no lugar. É fantástico, a gente não precisa nem digitar. E a gente acha fantástico. Irmãos, e a gente vai levando isso para o nosso relacionamento com Deus. A gente vai levando isso para a nossa caminhada com Deus. Aí você imagina aqueles que era daquela época que tinha aqueles telefones de discar. Vocês lembram? Não é da sua época, também não é da minha, eu só sei disso porque eu pesquisei no Google, então eu sei. Mas alguns que talvez viveram isso, né? Lembra daquela época que tinha aquele discar? E você ia, você demorava 10 minutos. Se você errasse um ou demorasse um pouquinho, você tinha que começar de novo. E ficava um barulhinho. Se o número tivesse muito novo, então você gastava meio dia. Porque você tinha que ir do início ao fim rodando aquilo. E hoje? Não, hoje a gente só fala Vinícius Ravani. A gente tem pressa. Tudo hoje é com pressa. Mas Jesus entra na vida daqueles homens, e Jesus não chega já resolvendo o problema deles. Jesus, irmãos, chega na vida daqueles homens, e Jesus não tem pressa. Jesus chega na vida daqueles homens, e Jesus vai caminhar ao lado deles. Jesus chega, irmãos, na vida daquele homem, e ele não chega, irmãos, arrancando a angústia do coração. Jesus chega e diz: olha, nós vamos caminhar juntos aqui, vamos trocando algumas ideias, eu quero fazer vocês pensarem em algumas coisas. Eu quero fazer vocês pensarem em algumas coisas. Porque quem sabe você que está aqui nesta noite, você entrou nessa vida cristã com essa proposta, de tudo com pressa. Ficar rico com pressa, pagar as contas de pressa. Entrou na vida cristã talvez com as mais variadas propostas, casar depressa. E você está aqui dizendo: realmente nada disso aconteceu até hoje. Sabe por que não aconteceu? Porque Jesus não tem pressa, Ele tem um tempo certo de fazer. Porque Jesus, irmãos, Ele não anda segundo, irmãos, o nosso cromos, Ele anda segundo o seu kairós. É no tempo dEle, é na hora dEle, é no tempo certo. O reino, irmãos, então está acontecendo aqui nesse texto, nessa história, o reino de Deus, e ele está acontecendo numa conversa, onde Jesus, irmãos, não responde a eles, mas Jesus vai com eles para casa. Olha que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Jesus não responde, Jesus não arranca a angústia, Jesus não tira, Jesus não chega ali e diz assim: eu estou aqui, pronto, acabou. Não, Jesus, irmãos, não faz nada disso, mas Jesus, irmãos, vai com eles para casa. Ei, bom mesmo é ter Jesus conosco. Bom mesmo é sabermos que Jesus, irmãos, está com esta igreja. Muitas lutas, muitas aflições, talvez você está aqui comemorando e elas estão aí, as lutas, as aflições. Ei, vamos ser realistas. Mas bom mesmo é saber que o Senhor, Ele caminha conosco. Bom mesmo é saber que o Senhor se coloca ao nosso lado, irmãos, Ele está conosco. Porque o Senhor, mais do que, irmãos, ter interesse nos nossos problemas, Ele tem interesse, irmãos, no meu e no seu coração. Mas eu quero pontuar com você uma segunda ideia dentro desse texto. Segundo, irmãos, abra seu coração. Olha aqui, olha que coisa fantástica. Abra seu coração para encontrar Deus em lugares inesperados. Abra seu coração para encontrar Deus em lugares inesperados. Onde está Deus? Onde está Deus? Como encontrar Deus? Como encontrar Deus? Porque talvez você esteja aqui dizendo assim: mas sabe o que é, pastor? Deus não fala comigo. Estamos aqui comemorando 12 anos, mas assim, sabe, se eu te contar como que vai a minha caminhada, Deus não fala comigo. Ei, peraí. Deus não fala com você, ou Deus não fala com você da maneira que você quer que Ele fale? Deus não fala com você, ou Deus, irmãos, não fala com você da maneira que você quer, ou que você gostaria que Ele falasse? Ele não fala com você, ou será que é porque o seu coração não está mais sensível à voz de Deus? Porque eu sei que a igreja El Shaddai, ela crê sim num Deus que fala, amém? Amém? Amém, gente?
eu sei que você crê num Deus que fala, eu sei que você crê num Deus que toca. E Deus está falando, Deus está tocando, mas às vezes nós perdemos a sensibilidade de percebermos o toque de Deus. Mas ele fala como? Ele fala das mais diversas maneiras. Às vezes nós é que perdemos essa sensibilidade. Jesus andou com aqueles homens no caminho, e eles, irmãos, nem perceberam. Olha que coisa curiosa. Jesus está andando com eles no caminho, e eles nem perceberam. E aqui agora eu quero chamar sua atenção. El Shaddai, 12 anos. Ei, você está aqui nesta noite, porque o Senhor está dizendo para você assim: olha, talvez você não percebeu, talvez você não percebeu, mas o Senhor esteve com você no caminho. O Senhor andou com você no caminho. Talvez a vida já até endureceu, fez você, calejou você. Talvez você não está tendo mais essa percepção, você perdeu a sensibilidade. Mas deixa eu dizer para você aqui, em nome de Jesus, o Senhor, Ele esteve ao seu lado durante esses 12 anos. Ele está aqui com você. Aqueles 2 discípulos, eles estão, irmãos, andando, eles andam, imagine, 12 quilômetros. E Jesus andando ao lado deles, e eles não percebem. Eles não percebem, eles não se tocam, sabe, a ficha não cai. Eles não percebem que é Jesus que está com eles, eles não sacaram aquilo. E quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desaparece da cena. Jesus, irmãos, foge, sai, irmãos, do olhar físico deles. Então Jesus foi embora? Não, Jesus não foi embora, Jesus simplesmente mudou a maneira de estar. Jesus foi embora? Não, Jesus, irmãos, simplesmente saiu do foco visual, físico, mas Jesus continua, aonde? Jesus agora está no coração deles. Ei, talvez você não percebeu, mas o Senhor está. 12 anos e o Senhor está. 12 anos e o Senhor está aí ao lado. 12 anos e o Senhor está aqui. Eu até acredito que você tenha entendido isso, porque nós estamos aqui festejando esses 12 anos, porque, irmãos, para glorificar a Deus, porque Ele nos conduziu até aqui, Ele nos trouxe até aqui. Ele foi embora. Talvez foi a primeira impressão que aqueles 2 discípulos tiveram. Ele foi embora. Não, ele não foi embora. Ele simplesmente mudou a maneira de ficar. Ele simplesmente mudou a maneira de estar. Ele saiu dos olhos e ficou no coração. A Bíblia diz, irmãos, então, que Jesus apareceu, reanimou a esperança, resgatou o brilho dos olhos daqueles 2 discípulos e desapareceu. E aí, eu lamento muito, pastor Marcelo, pastor Vinícius, pessoas que saem da igreja com essa desculpa. Mas é porque Deus não fala comigo lá. Porque eu não senti o toque de Deus lá, então, sabe? Eu lamento muito pessoas que saem, sabe por quê, meu querido? Porque nós estamos aqui nesta noite, e Cristo está aqui. Cristo está, mas como? Eu não estou vendo, talvez porque você perdeu a sensibilidade. Como que Cristo está aqui? Cristo está no coração de cada um de nós. Como que Cristo está aqui? Sabe como que eu sei que Cristo está aqui? É quando eu dou um abraço no meu irmão, eu sei que Cristo está. Sabe como que eu sei que Cristo está aqui? É quando eu vejo essas crianças cantando aqui, eu sei que Cristo está, porque, irmãos, Jesus disse: deixai vir as minhas crianças, porque é dela o reino dos céus. Então eu sei que Cristo está. Mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo. Então o problema não está com Deus, o problema está com você. Se nós não percebemos que até hoje, 12 anos, a questão não está em Deus, a questão está em nós. A questão é o meu coração,
Porque eu creio que Deus fala, e Deus está falando, mas Ele fala de várias maneiras, de vários meios. O Senhor está falando. O Senhor, irmãos, Ele fala num abraço, Ele fala num aperto de mão quando o culto acaba. O Senhor, Ele fala, irmãos, quando um pastor, irmãos, talvez, irmãos, ministra uma palavra sobre você. O Senhor, Ele fala das mais diversas maneiras. O problema é que Deus, irmãos, nem sempre vai falar da maneira que eu quero que Ele fale. Deus está. Deus está. A grande questão não é culto. A grande questão às vezes não é ministério de louvor. A grande questão muitas vezes é o meu coração. É o nosso coração. Pode ser que Ele não fale da maneira que eu gostaria, mas Ele fala. Pode ser que Ele não esteja do jeito que eu gostaria que Ele estivesse, mas Ele está. Pode ser que Ele não fez o que eu gostaria que Ele fizesse nesses 12 anos, mas Ele fez. Pode ser que Ele não faça no tempo que eu gostaria, porque eu gostaria de viver o que eu estou vivendo em 12 anos, eu gostaria de viver com 2 anos. Pode ser que Ele não fez com 2 anos, mas Ele fez com 12, louvado seja Deus por isso, porque Ele faz. Então não é Deus que tem que mudar, até porque, irmãos, Ele não muda mesmo. É nós que temos que cuidar da sensibilidade do nosso coração. Baruque que diz, numa das suas canções, minha esposa escutou tanto essa canção na minha casa, que fica na minha cabeça sempre, e sempre eu lembro quando eu estou falando. Quando ele diz uma canção, diz assim: na folha que cai, no vento que sopra, Deus está, eu sei, Deus está. Sabe, e é isso mesmo. Sabe, é assim mesmo, Deus está. Como que Deus está? Deus está das mais diversas maneiras no nosso meio. Como que Deus está? Deus está no sorriso do seu irmão. Como que Deus está? Deus está das mais diversas maneiras. Meu querido, a voz da sua mãe, ela pode ser a voz de Deus falando ao seu coração. Mas pastor, mas minha mãe nem, como o senhor sabe, minha mãe nem é evangélica. E quem diz que Deus é? E quem diz que Deus é? Deus é vento, e Ele sopra onde Ele quer. Deus é vento, irmãos, e Ele vai para onde Ele quer. Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle. Irmãos, Ele faz. O que nós precisamos é de ter, irmãos, essa sensibilidade no nosso coração. Nós precisamos ter essa percepção. Sabe o que nós precisamos? É parar de andar, porque daqui a pouco, acredite, tá? Acredite, daqui a pouco são mais 12 anos. Porque alguns dias atrás, eu estava chegando em Moema, e já são 10 agora, dia 17 de setembro faz 10 anos. Alguns dias eu estava chegando lá. Não precisa pensar que eu sou velho, que eu não sou não, tá? Daqui a pouco já são mais 12 anos, e vocês estarão aqui comemorando. Vocês estarão aqui festejando novamente. Mas o que não dá para viver na vida é passar a vida inteira pelo caminho sem perceber que Deus está. Sem perceber que o Senhor, Ele se coloca ao nosso lado, que o Senhor, Ele está falando, talvez não da minha forma, não da minha maneira, não do jeito que eu gostaria, que eu esperasse, mas Ele está falando, Ele está tocando. Mas eu quero pontuar com você mais uma ideia, e com essa ideia nós vamos finalizar. Eu quero convidar você. Lembra que eu iniciei esta mensagem dizendo para você que Jesus, Ele sempre propôs novos olhares para as pessoas tocar a vida para frente? Lembra que eu disse para vocês isso? Então eu quero convidar você nesta noite a abrir os seus olhos também. Abrir os seus olhos e ter a sua esperança reanimada nesta noite. Porque vocês não perderam a esperança, mas em nome de Jesus, nesta noite a sua esperança será mais uma vez reanimada, porque vocês precisam continuar a obra. Olha que coisa fantástica, irmãos, quando Jesus parte o pão,
Jesus, irmãos, recebe o convite, eles não sabem ainda que é Jesus, e Jesus recebe o convite, ei, não, fique conosco aqui, vamos para a nossa casa, e Jesus senta na mesa, e eles colocam o pão, eu fico imaginando a cena, Jesus, irmãos, senta na mesa, eles colocam o pão, e diz que é em casa que a gente revela quem nós somos. E se é verdade, aconteceu isso com Jesus ali, né? Foi na casa que revelou, irmãos, Jesus revelou aqueles dois homens. Mas olha aqui, quando Jesus parte o pão, imagine a cena. A Bíblia diz que quando ele partiu o pão e deu graças, os olhos deles se abriram, e eles viram que era e perceberam que era Jesus. Quando ele parte o pão, eu fico imaginando, irmãos, eu sei quem parte pão desse jeito, eu sei quem é que, quando lá atrás nós nos reuníamos, partia o pão desse jeito, e depois de partir ainda dava graças, e a Bíblia diz que então eles reconheceram, irmãos, que era Jesus. Então olha só, irmãos, eles estavam cansados, porque eles haviam caminhado 12 quilômetros, eles estavam tristes, angustiados com a situação, eles estavam entristecidos, eles haviam, irmãos, já andado muito, o cansaço era grande, mas, irmãos, eles têm, irmãos, um novo encontro com Deus naquela ocasião, eles têm a esperança deles renovada naquela ocasião, eles têm, irmãos, a esperança deles fortalecida novamente naquela ocasião, porque o encontro, irmãos, deles com Jesus deixou eles, olha aqui, deixou eles tão animados. A Bíblia diz que eles ficaram tão animados que eles saíram daquele local e voltaram para Jerusalém, para andar mais 12 quilômetros, para contar para as pessoas o que, irmãos, eles haviam a experiência deles. Ei, igreja, é 12 quilômetros para cá, 12 quilômetros para lá, 12 anos para cá, e vai vir mais 12 anos, vocês a partir de agora, vocês vão ter que talvez caminhar, voltar para Jerusalém, mais 12 quilômetros, mais 12 anos, mais 24 anos, ei, então nós precisamos reanimar a nossa esperança nesta noite, reanima a sua esperança nesta noite, reanime o seu coração. A Bíblia diz que eles, irmãos, foram para a estrada novamente, correram para anunciar, irmãos, para dar a notícia de que, olha a notícia, eles voltaram para Jerusalém ainda, irmãos, que cansados, mas agora com as forças revigoradas, para dar a notícia de que, irmãos, a vida venceu, de que, irmãos, a esperança venceu. Eles voltaram para dizer que a esperança ressurgiu, que o amor venceu mais uma vez. Olha aqui, amada igreja, sabe aquele fica conosco, que eles falaram lá no meio da estrada? Aquele fica conosco fez toda a diferença. Sabe o que pode fazer a diferença na El Shaddai, nesta noite, a partir dessa festa? Essa é El Shaddai continuar dizendo, Senhor, fica conosco. Fica conosco. Essa é El Shaddai continuar dizendo, Senhor, nós estamos aí nessa caminhada, nessa trajetória, mas nós não conseguimos fazer isso sozinho, então fique conosco. Porque aquele fica conosco daqueles dois homens fizeram toda a diferença, levaram Jesus para casa, e Jesus fortaleceu, deu a eles uma nova esperança naquela hora. A esperança foi, irmãos, reanimada, irmãos, e eles se encheram de expectativa, eles se encheram de força e de vida. Então, bem-aventurados, felizes, são aqueles que entendem, irmãos, que a vida é sim cheia de dificuldades. Jesus diz, irmãos, ele não ficou, irmãos, sabe, ele ficou vivendo e tentando levar você a viver de ilusões, não, Jesus não fez isso. Ao contrário, ele diz e deixou muito claro para nós que nós teríamos aflições. Virão mais 12 anos, certamente com aflições. Desesperar, não. Jesus diz para mim e para você, tenha bom ânimo, porque eu venci. Bem-aventurado é quando a gente entende, irmãos, que a vida, mesmo que tenha muitas dificuldades, se o nosso coração estiver sensível, irmãos, a Deus, irmãos, a nossa esperança poderá ser reanimada sempre.
A nossa esperança, ela poderá ser, irmãos, ela poderá voltar no nosso coração sempre. Porque é nessa longa, você vai lembrar, porque é nessa longa estrada da vida, sabe? Não ri não, senão você vai, porque é nessa longa estrada da vida mesmo, longa, longuíssima, é que a gente precisa estar, irmãos, sempre sensíveis ao que Deus, irmãos, tem para nós. É que nós não podemos perder o foco de que o Senhor está conosco. Então é isso que esta igreja, El Shaddai, 12 anos, que nós precisamos fazer, continuar fazendo em Lagoa da Prata, anunciando que o amor venceu, anunciando que, irmãos, a vida venceu a morte, anunciando que Jesus vive, anunciando que Ele é o único e suficiente Salvador, anunciando, irmãos, que não há outro Deus. É isso que a El Shaddai precisa continuar fazendo, declarando, irmãos, que nós servimos a um Deus que está presente conosco, irmãos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a promessa e Ele é fiel para cumpri-la. 12 anos se passaram, que maravilha, que bênção. Mas daqui a pouquinho serão 24 anos. Continue proclamando a esperança do Senhor. Amém? Continue proclamando essa esperança. Quero convidar você para ficar de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Posso fazer um apelo aqui, pastor Vinícius? Eu me dá essa... Pode? Vamos lá, irmãos. Vamos mesmo? 12 anos. Mas não pode parar por aqui. Talvez você chegou aqui já cansado. Mas o Senhor quer renovar a sua esperança nesta noite. Amém? O Senhor quer renovar. Você que sentiu que essa palavra assim, olha, de alguma forma ela tem tocado o seu coração, e eu quero convidar você para sair do seu lugar, vir aqui à frente, eu quero orar com você. Isso, vem, sai do seu lugar, vem aqui à frente, quero orar com você. Vem, igreja, vem. Essa obra precisa continuar, irmãos. Ela tem muito ainda, irmãos, para acontecer, muitas coisas para acontecer. Talvez o Senhor não resolva todos os nossos problemas, e nem na hora que nós gostaríamos que Ele resolvesse, mas Ele está, amém? Deus está, eu sei, Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está. Isso, feche seus olhos, vem mesmo, isso, vem mesmo, vem, vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor, Senhor, que nessa noite a minha esperança seja renovada, que nessa noite as minhas forças sejam revigoradas novamente, porque eu preciso continuar anunciando, preciso continuar declarando o amor de Deus a essa cidade, a essas pessoas. A El Shaddai, irmãos, ela cumpriu apenas mais uma etapa, mas tem muitas outras para serem feitas, aleluia. Feche seus olhos. Vamos lá, o ministério de louvor aí, uma musiquinha legal. Todos os irmãos vão cantar aqui uma parte da canção. Eu quero convidar você para refletir aí, para pensar um pouco. Jesus levou aqueles dois homens a pensar. Jesus poderia chegar e arrancar o fora, mas não foi isso que Ele fez. Ele chegou e levou eles a pensar, a refletir. E é o que o Senhor está fazendo conosco nesta noite, nos levando a pensar, nos levando a refletir. Feche seus olhos, isso bem bonito assim, a igreja. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu estás, Senhor, Tu estás. Mesmo sendo assim, Aleluia, vai falando com Deus. pobre pecador, O Senhor nos ama. Deus me ama. Aleluia. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus
quantas coisas maravilhosas Deus fez, irmãos, na El Shaddai. Olha que bênção. O Senhor fez, o Senhor fez. Se eu estou de pé, Deus me ama. Aleluia. Glória sejam dadas ao Senhor. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Mas Deus me ama tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. aleluia. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Meus queridos, talvez você não percebeu, você está nessa caminhada há 12, 10 anos, ou 5, ou quem sabe você chegou aqui há pouco tempo, e você não tem percebido como que Deus está, mas Ele está. Eu quero convidar você para segurar na mão dessa pessoa que está ao seu lado aí, como alguém que está dizendo assim para o seu irmão, assim, olha, Ele está, Ele está, isso, Ele está. Tem uma passagem da Bíblia, olha aqui para mim aqui, gosto de abrir o seu olho, olha aqui. Tem uma passagem da Bíblia, que Jesus, irmãos, Ele está na beira da praia assim, ó, com seus discípulos também. E Jesus despede a multidão e diz para os discípulos assim, olha, vocês vão atravessar o mar, vocês vão atravessar para o outro lado, lembra dessa passagem? Vocês vão atravessar para o outro lado, eu vou ficar porque eu vou orar, vou tirar um tempo a sós com Deus. Eu fico imaginando os discípulos, Jesus mandando eles atravessar para o outro lado, e Ele ficando na beira da praia. Eu fico pensando assim, os discípulos, mas Senhor, o Senhor não vai conosco? Por que o Senhor não vem conosco? Vem conosco. E Jesus fala, não, eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. Na verdade, Jesus estava dizendo para eles assim, olha, vai, põe um remo na mão, porque agora é com vocês. Vai, porque eu não preciso estar fisicamente dentro do barco para vocês saberem e entenderem que eu estou, porque na verdade eu estou com vocês. Mas como que o Senhor está? Na companhia dos amigos, eles eram mais de um, eles eram os discípulos dentro do barco. Ei, sabe como que vocês podem perceber que Deus, que Jesus está na El Shaddai? Assim, olha, de mãos dadas, uns ajudando os outros, uns cooperando com os outros. Sabe por quê? Porque remar e atravessar para o outro lado, remar e caminhar nessa longa estrada da vida, é papel meu e seu de fazermos. É você que tem que fazer, é você que tem que tomar o remo na mão e dizer assim, agora eu vou, porque eu tenho que chegar do outro lado. Ah, mas e Jesus? Jesus é parceiro seu nessa sua trajetória. Ele está, não do jeito que talvez você gostaria, mas Ele se faz presente. Ele está. Nesses 12 anos talvez você não perceba, ó, dá uma olhadinha assim, ó, mesmo, olha aí, assim, ó, olha assim, olha só, olha o que Deus fez, irmãos, com El Shaddai, como grandes coisas o Senhor fez. Nossa, mas é mesmo, pois é, você não parou para perceber, mas Ele esteve o tempo todo. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos, você que está aí também no seu lugar, põe a mão sobre o seu coração, ore conosco. Nessa oração eu quero fazer de gratidão a Deus. Nós vamos agradecer a Deus.
Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, tão bonita. Juntamente com os teus filhos, Senhor, aqui, Senhor, na El Shaddai. Até aqui o Senhor ajudou os teus filhos. Até aqui o Senhor os ajudou. Em meio às lutas e dificuldades, mas o Senhor esteve presente. O Senhor está presente. O Senhor está conosco. O Senhor é um Deus que se coloca ao nosso lado, como parceiro nosso, Senhor, nessa longa, Senhor, caminhada da vida cristã. Pai, a minha oração nesta noite é que o Senhor abençoe, Senhor, esta igreja ainda mais. Que o Senhor ministre sobre, Senhor, a vida, Senhor, de cada irmão aqui. Aqueles que estão aqui, Senhor, desde quando iniciou, ó Deus, há 12 anos, aqueles que estão há 10, 2, aqueles que chegaram aqui há 1 mês. Que o Senhor abençoe esta igreja. Que o Senhor ministre sobre, Senhor, este teu povo, a tua bênção. Que o Senhor renove nesta noite, assim como o Senhor renovou naquela mesa, ao partir o pão e revelar aqueles 2 discípulos, Deus, a esperança no coração daqueles homens. Que o Senhor renove ainda mais a esperança. Que esta festa bonita, Senhor, de aniversário, não seja apenas, Senhor, momentos aqui que a gente participa, passa, volte para casa, mas que seja um momento da gente retomar a nossa força para continuar a caminhada, para continuar proclamando por onde nós estivermos que o Senhor vive, e porque o Senhor vive eu posso crer no amanhã. Porque o Senhor vive, nós estamos certos, ó Deus, de que vai dar certo, porque o Senhor, ó Deus, está conosco. Todos os dias o Senhor está conosco. Renova, Senhor, restaura e abençoe a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode declarar: Deus me ama, Deus me ama. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Fica na minha gratidão, mas continue conduzindo aí, tá? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer isso: Deus me ama. Ele me ama. Canta um pedacinho mais uma vez. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para nós. Ele está sempre de braços abertos para mim. Dê uma salva de palmas ao Rei. Aleluia. Abrace alguém perto de você, respeitosamente. Glória a Deus. Glória a Deus, viu? Glória a Deus. Podemos sentar no seu lugar um momento. Deixe-me dar só as considerações aqui finais. Alguma mulher deixou essa chave de carro no banheiro feminino. Vê se sua chave está aí. Tem é um chaveiro da Lumifer. Meus irmãos, vai ter agora, olha, cachorro quente no final do culto, bem ali naquela porta ali da saída. Cachorro quente, mata o cachorro quente em nome de Jesus, para não deixar nada.
ok? Outra coisa, os adolescentes, pessoal de adolescentes, Valéria, a turma dos adolescentes, vem aqui, vai estar fazendo um dia feliz. Eu não sei como é que fala em inglês. Happy Hour, dia feliz. Vai ser aqui na igreja. Todos os pais que têm adolescentes, que fazem parte do ministério e que também não fazem, olhe, você precisa comprar um ingresso para trazer seu filho, para trazer aqui para a igreja, para ouvir a palavra. Vamos louvar a Deus, agradecer porque tem gente envolvida, né, para cuidar dos meninos, das meninas. Vamos dar uma focinha aí. Que dia que vai ser, como é que vai ser? Rapidinho. Graça e paz. Olha, vai ser no dia 22, sábado que vem. Então, gente, a igreja, ela precisa estar presente na vida dos adolescentes. Nós estamos fazendo de tudo. O Ministério de Casais está empenhando, ajudando. Nós vamos preparar o ambiente que possa receber esses meninos aqui com as famílias. Tem uma palavra do Senhor para abençoar a vida de cada um. Nós precisamos da presença de todos. Não deixe para a última hora, porque nós precisamos vender esses ingressos para estar ajudando a comprar tudo aquilo que a gente vai precisar. Vai ser um prazer enorme. Tudo está sendo preparado com muito carinho. Amém? Então tá aí. Escute uma coisa. Amanhã continua. Amanhã o pastor Melquiades, né, Darcy Melquiades, vai estar aqui no culto da noite. Queremos a casa cheia de novo, igual está hoje. Domingo nós vamos ter a grande ceia aqui de manhã. As congregações, a sede, todo mundo aqui. E no domingo vamos fazer um almoço. Irmãos, o almoço, o que nós estamos fazendo? Nós estamos gerando o almoço, para a gente mesmo adquirir o almoço, para que toda a renda a gente invista em reboco aí fora. Nós estamos rebocando essas paredes aí, fazer alguma coisa. Então, você